Mini treinamento recebendo uma visão e posição privilegiada. Nós vamos falar sobre os 4 montes, subindo os 4 montes com Jesus. Quais são os 4 montes que nós estamos vendo durante essa semana, durante a Semana da Vitória? O primeiro monte, que foi ontem, o Monte da Tentação. Nós vimos o que nós recebemos no Monte da Tentação e como vencemos esse monte, ok? Hoje nós vamos ter o segundo monte, que é o Monte da Revelação, e amanhã por diante o Monte da Glória e o Monte da Vitória. Eu sempre o final é melhor do que o começo. E o terceiro e o quarto monte é muito especial. Mas a grande verdade, só aqui entre nós, a verdade é que são 5 montes. São 5 montes, são 5 momentos importantes em que Jesus sobe o monte e algo sobrenatural acontece. Em que ele começa, em que há um rompimento, em que há uma grande bênção e uma grande vitória. São 5. Nós vamos ver 4 nesse mini treinamento, mas aqui eu já te convido, no final desse mês, nós teremos o nosso segundo mini treinamento, e é o treinamento sobre vencendo as 4 tempestades com Jesus. E nesse treinamento eu falo sobre o 5º monte, o monte da oração. Então, no mini treinamento vencendo as 4 tempestades com Jesus, eu falo sobre o 5º monte, o monte da oração, ok? Eu quero usar uma frase ainda muito importante de ontem, hoje teremos também uma frase bem diferente. Para ver muitas coisas, é preciso desaprender. Muitas pessoas vêm para o meu treinamento querendo aprender, mas a verdade é que nós temos que desaprender muitas coisas. Aprendemos muitas coisas erradas, muita religiosidade, muita tradição, muito achômetro. Eu acho, pastor, para vermos coisas, para ver muitas coisas, é preciso desaprender a olhar para si mesmo. Desaprender a olhar para si mesmo. Essa dureza é necessário para escalar montanhas. Então eu te convido a aprender, mas antes de aprender, você precisa passar por essa dureza. É duro, eu sei que é duro, mas precisa desaprender a olhar para si mesmo e começar a olhar para as coisas de Deus, ok? Para ver muitas coisas, é preciso desaprender a olhar para si mesmo. Essa dureza é necessário para escalar montanhas. E hoje você vai subir em uma montanha muito importante. Esta é a segunda montanha de Jesus, em que nós vamos subir com ele e que nós vamos aprender coisas muito importantes, ok? Aí tivemos o Monte da Tentação, o primeiro monte. Falamos aqui sobre a beira da praia e o topo da montanha. Nós já vimos que nós não nascemos para estar no topo, ok? A casa de Jesus era a beira-mar, ok? Mas por 5 vezes ele subiu no topo. E nós vimos que é tão importante subir como descer. E aqui, para fazer a introdução, eu quero falar sobre 3 tipos de montes, bem simples. Você vai falar, mas isso é um segredo? Não, eu só quero te lembrar. Existe um monte baixo, um monte médio e um monte alto. Nós vimos o primeiro monte, diz que o primeiro monte, o Monte da Tentação, era um alto monte. E toda a tentação é em um lugar alto. Porque o diabo quer nos ver cair. Mas você não vai cair, ok? Então, e hoje nós vamos ver um monte que é médio, um monte baixo. Mas o que eu quero mostrar com isso para você? Falei bastante sobre as minhas filhas e a parte prática na primeira aula, na aula de ontem, porque eu quero que você veja isso aqui, ó. Está observando aqui os tipos de montanhas, os tipos de montes. E aqui, ó, você, por exemplo, nesse daqui, ó, que eu tô com a seta, você está subindo e de repente você tem que descer e depois subir de novo. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes quando você está subindo na sua vida, você vai subir um degrau, você vai subir como pessoa,
você vai subir um nível de unção, você vai subir um cargo, quando você vai crescer, subir, seja na sua vida pessoal, familiar, seja no trabalho, no ministério, muitas vezes é comum e as pessoas não entendem. Nós começamos a subir a montanha e de repente tem uma descida e de repente começa a subir de novo. Isso é comum nas subidas aqui, ó, nos montes. Aqui, ó, praticamente todos os montes você sobe, depois você desce, depois você sobe. Você sobe, desce, sobe. Olha aqui, ó. Você sobe, desce. É muito interessante. Eu falei da parte prática. E já fiz algumas vezes com a minha esposa, com os meus filhos, com alguns grupos de peregrinos. Falei sobre 2 vezes que subimos a Israel. E é muito interessante, principalmente aqui no monte perto de casa, eu sou de Suzano, São Paulo, tem um monte, Pico do Urubu, e logo tem uma subida muito forte. E aí depois vem uma descidinha. E aí todo mundo diz, mas a gente vai subir ou vai descer o monte? A gente está descendo, será que a gente não se perdeu? Não, faz parte. A vida tem os altos e baixos. Os altos e baixos, o importante é você estar sempre em direção ao seu objetivo. Você saber aonde você está, para onde você vai. Você ter um guia, parar nos lugares certos e saber que para chegar no topo da montanha, existem subidas e descidas. Subidas e descidas. Grandes subidas e pequenas descidas. Grandes subidas e pequenas descidas. E muitas vezes, na nossa vida, como estudante, como profissional, na nossa família, no ministério, muitas vezes estamos subindo aí, tem uma pequena descida, nós achamos, tomei o caminho errado. Eu não estou subindo mais, não estou crescendo. Não, isso faz parte, ok? Então, eu queria usar isso como introdução, porque hoje o monte não é muito alto. Não é um monte alto, é um monte baixo, um monte médio, ok? Está aqui a minha família, a foto que eu tirei da última vez que nós subimos, faz algumas semanas atrás. Eu, minha esposa, minha filha mais velha, a do meio, o meu filho. E agora vamos ao segundo monte, ao monte da revelação. Depois dessa pequena introdução, vamos ao segundo e importante monte em que Jesus subiu. E o que acontece nesse monte? O que nós recebemos nesse monte? Por que esse monte é importante? Por que Jesus subiu nesse monte? O que ele fez? E nós vamos tirar princípios para a nossa vida. E aqui eu já começo trazendo uma frase que eu gosto muito. Deixa eu tomar meu café aqui antes. E é uma frase muito importante: meu povo sofre por falta de conhecimento. O profeta Oséias diz: o meu povo sofre, não é por falta de dinheiro, não é por falta de unção, não é por falta de oração, de louvor. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E esse segundo monte tem muito a ver com conhecimento, com revelação, o monte da revelação. Vamos ler o texto em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No primeiro monte, nós vimos que Jesus está sozinho. Existem apenas 3 personagens. Jesus é batizado, ele sai das águas, começa a orar, o Espírito Santo pousa sobre ele, e aí o Espírito Santo o leva ao deserto. Então, o primeiro monte é só está Jesus, o Espírito Santo guiando e o diabo tentando. Só existe 3 personagens no primeiro monte, no alto monte da tentação: Jesus, o Espírito Santo e Satanás. Agora, nesse segundo monte, tem muitas pessoas. Há uma grande multidão nesse segundo monte, no monte da revelação. Jesus sobe um monte. Esse não é um monte, um alto monte. Ele é um monte baixo. Qualquer pessoa consegue subir.
Qualquer pessoa consegue subir nesse monte. Qualquer pessoa que não tem uma condição física, que não tem tanta habilidade, que não tem recursos, qualquer pessoa de qualquer idade consegue subir nesse monte. Jesus vendo a multidão, havia uma grande multidão. Jesus olhou a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Tomou um lugar de conforto e aproximou dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, ou seja, feliz. A palavra bem-aventurado, no original, é muito difícil de traduzir. Precisa de muitas palavras para conseguir entender o original. E as palavras principais para bem-aventurado é feliz, é próspero, é bem-sucedido. Então, bem-aventurado, os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Não é uma pessoa pobre de dinheiro, não é uma pessoa pobre de recursos, de possibilidades, pobre de espírito, que quer mais do espírito, que precisa de mais do espírito. Os pobres de espírito querem o quê? Espírito. Querem o espírito do Senhor. E a palavra de Deus é espírito e é vida. Porque deles é o reino dos céus. Aqueles que não possuem conhecimento, aqueles que são pobres de espírito, de palavra, deles é o reino dos céus. E aí começa o sermão da montanha, e começa com os bem-aventurados. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu quero te mostrar aqui uma foto. Na primeira vez que eu fui a Israel participando de uma caravana, como peregrino, recebi o certificado de peregrino em Israel. Mais à frente, depois de uns anos, eu subi como copastor de um apóstolo, ajudando a conduzir o povo a subir a Israel e ser abençoado. E aí, a primeira caravana que eu fui, que eu recebi o certificado de peregrino de Israel, ela se chamava Caravana Chuva de Bênção. Esse nome fez o maior sucesso em Israel e até hoje, entre muitas agências, é conhecida como uma caravana que fez a diferença, uma caravana extremamente inteligente, bem organizada, abençoada, que foi para abençoar e ser abençoado. E a caravana se chamava Chuva de Bênção. Imagine a importância, imagine o nome profético, imagine a bênção que foi uma caravana chamada Caravana Chuva de Bênção, em um lugar que está no deserto, em um povo que habita no deserto. Então foi muito marcante, e aqui você está vendo a foto, aqui é o Monte da Revelação. E no Monte da Revelação, pode ver, não é muito alto. Aqui tem uma igreja construída, e aí é um marco, foi uma igreja construída em memória a este sermão de Jesus. Porque quando Jesus sobe a este monte, ele está fazendo o sermão das bem-aventuranças. E foi construída essa pequena igreja, muito simples, né? Quando nós vamos lá, eles falam, não, essa igreja, ela é uma igreja muito simples. Eu fico olhando, bem simples mesmo, o material é bem simples, bem rústico, aqui da região, não tem grandes riquezas, não tem obras de arte, é uma igreja bem simples. E aqui está a foto para que você possa ver. E aqui eu quero começar o sermão da revelação, o monte da revelação, que não é um monte alto e que qualquer pessoa pode subir. Havia pessoas ali, discípulos em volta de Jesus, havia homens, mulheres, crianças, pessoas de idade, pessoas simples, pessoas muito simples, por isso que a igreja ali construída é muito simples e é em homenagem a esse texto e esse contexto. E o que Jesus ensina nesse sermão da revelação? Eu coloquei os tópicos, ele tem 3 capítulos. No livro de Mateus está no capítulo 5, 6 e 7. E o que Jesus ensinou às multidões ali naquele monte? O que Jesus ensinou? O que é importante nós sabermos nos dias de hoje? O que Jesus ensinou aos seus discípulos? Quais foram os temas? Quais foram os ensinamentos? Aqui eu deixo de lição de casa. Leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e medite nesses textos.
É o ensinamento de Jesus no segundo monte, no Monte da Revelação, que é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. Mas aqui eu coloquei o primeiro tópico, as bem-aventuranças, como é chamado o sermão, o sal da terra e a luz do mundo. Jesus fala que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus cumpre a lei, ele deixa bem claro, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E ele fala sobre a lei. Aí ele fala sobre o homicídio, o adultério, o divórcio. Ele fala sobre temas importantes do Antigo Testamento e que estavam meio confusos, sabe? Havia um pouco de confusão sobre esses temas, sobre o homicídio, sobre o divórcio, e os juramentos, a vingança, o amor aos inimigos. Jesus vai nos ensinar a orar pelo inimigo. O que é amar o inimigo? O que é amar o inimigo? Não é ser amigo do inimigo. Não é andar com o inimigo, mas é orar pelo inimigo. Por quê? Porque quando eu amo o inimigo, e amor não é no sentido de estar junto, de relacionamento, é no sentido de amar, de desejar o bem, de orar pelo inimigo, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, ok? Então Jesus vai dando ensinamentos. No capítulo 6 de Mateus, continua o sermão e Jesus está ensinando a ajuda aos necessitados. O quanto isso é importante dentro do cristianismo. A oração, o dever de orar, o jejum. Nós vimos que no primeiro monte, no Monte da Tentação, Jesus estava de jejum. E o que é oração? O que é jejum? O que Jesus nos ensina sobre isso? Oração é intimidade com o Pai. Nós vamos ver isso muito nos próximos montes. Nós vamos ver isso no Monte da Glória, no Monte da Transfiguração. E aqui Jesus está falando sobre a oração. O que é oração? É falar com o Pai, é ter uma vida de intimidade com o Pai. Oração é intimidade com o Pai. O que é jejum? Jejum é quando você declara, eu não dependo das minhas forças, eu não dependo do pão de cada dia que eu trabalho para ter, eu dependo de Deus. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito depende de Deus. Quem cuida de mim, quem me alimenta é Deus. E ele vai trazendo esses temas que são extremamente importantes. E basicamente Jesus está fazendo um grande sermão, um resumo de tudo que é importante, da lei e da graça. Falando sobre homicídio, falando sobre divórcio, falando sobre juramento, falando sobre amor, sobre vingança, a ajuda aos necessitados, a oração, o jejum, os tesouros no céu. Ele fala sobre os tesouros, sobre a verdadeira riqueza e as preocupações da vida. Isso está pegando muito hoje, né? Todo mundo preocupado, com medo, ansioso. Questão da saúde, economia, o que a gente vai fazer? Coloca na balança, né? A questão da saúde e da economia, ou morre de Covid, ou morre de fome. As preocupações da vida, confie em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda hoje, ouvi uma mensagem linda do apóstolo Gerson, falando, nós já passamos, o mundo já passou por dias terríveis. Está todo mundo dizendo, é o pior ano do mundo, é o pior ano da minha vida, é um ano terrível. Não, já passamos por anos terríveis. Já passamos por grandes pandemias, por guerras cruéis, coisas terríveis. Não é o pior ano da nossa vida, não é o pior ano da humanidade. Pode não ser o melhor ano, mas não é o pior ano. Mas o grande segredo é as preocupações da vida. Não se preocupe com isso. Quem se preocupa com o de comer e o de se vestir é o ímpio. É aquele que não tem Deus como seu Pai, como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, confie em mim, tenha oração, tenha jejum, junte tesouro nos céus. As preocupações da vida, eu supro as suas necessidades. Eu cuido de você. Você tem Pai, você tem Deus. E ele vai ensinando.
No capítulo 7, quais são os temas desse sermão? O que Jesus quer que a gente aprenda? O que a gente tem que aprender? O que qualquer pessoa deve subir esse monte e aprender? Porque esse é o monte da revelação. Esse é o monte do ensinamento. Jesus sobe esse monte, se senta, e os seus discípulos se sentam em volta para aprender. É o monte da revelação, em que devemos buscar conhecimento e sabedoria. Você quer subir um nível na sua vida? Precisa de conhecimento e sabedoria. Você quer vencer os problemas do dia a dia? Precisa de conhecimento e sabedoria. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom chefe, um bom líder? Você precisa de conhecimento e sabedoria. E aqui eu não estou falando simplesmente de escolaridade. Eu não estou aqui falando de um diploma acadêmico. Eu estou falando de conhecimento e sabedoria que vem de Deus. Que buscamos em Jesus Cristo. Que fazemos como hoje, quando nos assentamos e buscamos o conhecimento e a sabedoria de Deus. É sobre isso que fala esse monte. É nesse monte que nós aprendemos com Jesus a verdadeira sabedoria que vem dos céus, que nos abençoa, que nos dá paz, que nos ensina a viver, que nos ensina a tomar o bom caminho, que nos ensina a prosperarmos, termos paz, a crescermos, a confiarmos, a termos intimidade, a sermos justos, a ajudarmos o necessitado. E aí o capítulo 7 continua, o julgamento ao próximo. Hoje o mundo está dividido. Pior do que uma guerra fria, existe um mundo dividido. Pior do que os anos de Guerra Fria, nós estamos vivendo um período de guerra quente. Uns anos atrás, era conhecido e é chamado pela história como os anos de Guerra Fria, em que de um lado estava os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, e havia ali um clima de guerra, uma guerra fria, um país contra o outro, querendo dominar o mundo, os Estados Unidos querendo dominar o mundo, a União Soviética querendo dominar o mundo, com as suas ideias, com as suas ideologias. Hoje, o mundo continua dividido, está dividido de um lado um grupo de pessoas, do outro lado outro grupo de pessoas, e a guerra não está fria não, a guerra está quente, há rumores de guerra. Pastor, você está com medo? Não, porque o Senhor diz, não tenha medo quando ouvir sobre rumores de guerra, confie em mim, eu confio em Deus. Eu ouvi sim, há uma pandemia, há rumores de guerra, mas eu confio no Senhor. E aqui, nesse mundo polarizado, nesse mundo em que um grupo está a favor da família e outro grupo quer destruir a família, em um mundo capitalista, socialista, comunismo, seja lá o que for, esse mundo bipolar, esses dois mundos que estão em guerra, nós estamos julgando, nós estamos condenando, nós nem ouvimos, nós nem damos crédito, nem nós, não, só estamos julgando, condenando. Ele diz, da forma que você julgar, você será condenado. Você está julgando realmente com justiça? Quando você ouve alguém, quando coloca um boato nas redes sociais, uma fake news, você vê, você ouve, você analisa, você ouve os dois lados da história, ou você sai julgando? Não, se não está comigo, está contra mim. Não, estamos julgando o próximo. Estamos julgando. E Jesus nos ensina sobre isso. É um monte da revelação. Você quer crescer na sua vida? Pare de julgar. Ou não julgue da forma errada. O julgamento ao próximo. Porque da forma que você julga, você será julgado. Então julgue com sabedoria. Julgue com discernimento. Ouça a história de um. Ouça a história do outro. Abra sua mente para ver, para ouvir, para tomar a melhor decisão. Para que você possa crescer como pessoa. Para que você possa ser uma bênção na sua casa. Para que profissionalmente você possa prosperar. Para que no ministério você possa ser como filho de Deus. E filho de Deus, sendo filho de Deus, uma bênção, um abençoador. E aí continua no capítulo 7, a persistência na oração. Nós vimos no capítulo anterior sobre a oração e o jejum.
Mas agora Jesus retoma esse tema e ele diz a importância de orar, a importância da oração, a importância na oração, de orarmos, de perseverarmos na oração. A oração é um dever. E nós temos que perseverar, é tempo de orar. Quem tem conhecimento e sabedoria vai ter uma vida de oração. E continua, a porta estreita e a porta larga. Aqui Jesus está encerrando o seu sermão, ele está dizendo, ó, existe uma porta larga e uma porta estreita. Existe um caminho que aos olhos do homem parecem bons, mas levam à morte, e tem um caminho que é difícil de se achar, um caminho apertado, estreito, mas é o caminho que leva à vida. Estamos sempre indo com a boiada, estamos sempre indo com a maioria, queremos sempre o que é mais fácil, a porta larga, que é fácil de achar, que é fácil de passar, que você passa com a boiada. Esse é o caminho de morte. Mas existe um caminho que é difícil de achar, uma porta que é difícil de achar, um caminho apertado, um caminho estreito, uma porta e um caminho apertado e estreito, mas esse é o que leva à vida, e que leva à vida em abundância e à vida eterna. Ele está encerrando o seu sermão. Ele vai falar a árvore e o seu fruto. Se conhece a árvore pelo seu fruto. Nós conhecemos em Gênesis, e no começo, nós sabemos que o homem e a mulher comeram do fruto proibido, que desobedeceram a Deus. E nós terminamos o sermão da revelação, das bem-aventuranças, como é conhecido, esse monte baixo, que todos nós devemos subir. Não é para os acadêmicos. Não, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seja pobre de espírito deve subir a esse monte e se assentar aos pés de Jesus para aprender a palavra de Deus. E ele termina sobre o prudente e o insensato, sobre o sábio e o tolo. E ele diz algo muito importante. Algo muito importante. Ele vai falar sobre o homem sábio e o homem tolo. Ele vai falar que um constrói a sua casa na areia e o outro constrói sobre a rocha. Que quando vem as dificuldades e as tempestades, e os rumores de guerra e as pandemias, aquele que construiu a sua casa rápido, em cima da areia, de qualquer jeito, vai cair. Aquele que ouviu as palavras de sabedoria, mas não praticou, porque qualquer pessoa pode subir o monte da revelação. Não é para os profetas, não é para os acadêmicos, não é para os sábios, mas é para os pobres de espírito, que querem enriquecer espiritualmente, que querem o conhecimento e a sabedoria de Deus. Qualquer pessoa pode subir esse monte. É um monte baixo. Jesus sobe, se assenta, a multidão está em volta aprendendo, recebendo conhecimento e sabedoria, para se levantar dali e edificar a sua vida, e edificar a sua carreira, e edificar o seu ministério sobre a rocha, como um homem sábio, como uma mulher sábia, prudente, e não como um tolo, de qualquer jeito, do jeito mais fácil, porque quando vem a tempestade, vem para todos. Quando vem a crise, vem para todos. Quando vem a tempestade, vem a pandemia, vem para todos. Mas a casa do tolo cai. E a casa do sábio, da mulher virtuosa, fica de pé. Eu quero aqui trazer algo muito importante. No livro de Hebreus, nós estamos no monte da revelação, no monte do conhecimento e da sabedoria. É um monte baixo em que todos devem subir. Em Hebreus 6, versículo 1 e 3 diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque aqui, provavelmente, esse texto é do apóstolo Paulo, e é uma carta aos hebreus, aos judeus. E ele está falando sobre os fundamentos da fé cristã.
Ele está trazendo os fundamentos do ensinamento de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo para os seus filhos, para o seu povo. E ele traz 6 tópicos muito importantes. Depois de nós vermos o segundo monte, que é o Monte da Revelação, o monte em que Jesus sobe, e uma grande multidão se assenta em volta dele, para receber conhecimento e sabedoria. E ele termina falando sobre 2 caminhos. Ele termina falando sobre 2 tipos de pessoas. Que conhecemos a árvore pelo fruto. E fala sobre o homem e a casa do sábio e o homem e a casa do tolo. Qual é o resultado daquele que ouve e não pratica? Porque a sabedoria não está na informação. Nós estamos na era, nós estamos na geração da informação. Você tem na palma da sua mão acesso a todas as bibliotecas e a todos os livros do mundo. Em qualquer língua, traduzido, livros antigos, teses atuais. Nós estamos hoje na era da informação. Mas o que nós recebemos com Deus não é informação. Informação, em um clique, em um apertar de botão, você pode entrar virtualmente em qualquer biblioteca do mundo e acessar qualquer livro, qualquer informação, mas a sabedoria, o conhecimento e a sabedoria e a inteligência que vem de Deus, nós só encontramos na oração e no jejum com Deus. Na intimidade com Deus. Quando subimos o segundo monte, que é o monte da revelação. E nesse monte da revelação, em que Jesus explana sobre o sermão da montanha, sobre o sermão das bem-aventuranças, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele traz o que é a sua doutrina, o seu ensinamento. Ele corrige os erros que os homens estavam cometendo. As interpretações erradas da religiosidade. Porque a religiosidade, o humanismo, tende a pegar a palavra de Deus e a interpretar segundo os seus olhos, segundo os seus costumes, segundo o que eu quero, o que eu acho. E ele começa a corrigir esses erros. Nesse sermão, e no Monte da Revelação, Jesus começa a ensinar a sua palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele começa a corrigir os erros doutrinários. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele não é mais olho por olho e dente por dente. Ore pelos seus inimigos. E aqui, eu não estou te dando um conselho de tolo. Não ande com o seu inimigo. Ele quer te apunhalar pelas costas, ele quer te matar. Não, ande com ele. Não. O seu marido abusa de você fisicamente. Não é um conselho tolo. Não. Ore por ele. Mas não fique com ele. Não fique com ele. Nenhum pai, e o nosso Deus Pai, não falaria para nós ficarmos andando com um inimigo. Diz para nós amarmos e orarmos por ele. Porque quando eu amo, eu sou abençoado. Quando eu odeio, eu tomo o veneno da morte. Está entendendo? E aqui, no livro de Hebreus, o apóstolo está escrevendo para os hebreus, para o povo judeu, o povo, a primeira nação que teve uma aliança com o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso pai na fé, Abraão. E ele fala sobre 6 fundamentos que todo cristão precisa saber, precisa estudar. Quem sabe, mais para frente, nós não faremos um mini treinamento sobre esses 6 temas. E quais são eles? O primeiro, arrependimento de obras mortas. Sobre arrependimento, sobre deixar o pecado. Segundo, e de fé em Deus. Tem muitas pessoas hoje que têm positivismo, que têm fé no seu pastor, que têm fé na sua igreja. Porque depois que eu comecei a frequentar essa igreja, não, frequentar a igreja é bom. Frequentar a igreja é muito importante, mas é fé em Deus. Não é fé em amuletos, não é fé em imagens, não é fé em homens, não é fé em igreja, em estruturas, em prédios. Então, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Segundo, e da doutrina dos batismos.
Há muitos tipos de batismos. Batismo nas águas. O que há de confusão sobre o batismo nas águas? Batismo no Espírito Santo. Batismo no fogo. Batismo das dores. Então nós temos que saber sobre isso. É um conhecimento que os discípulos de Cristo precisam ter. Próximo. E da imposição de mãos. Isso é uma doutrina. Não é qualquer pessoa que pode impor as mãos sobre você. Você não pode impor as mãos sobre qualquer pessoa. Uma pessoa, para impor as mãos sobre o outro, tem que estar qualificado, capacitado. Qualificado, capacitado. Tem que ter unção, porque é uma transmissão de luz, de sal, de energia, de espírito. Então é muito importante, mas as pessoas não sabem nada sobre a imposição de mãos. Não, põe a mão aqui sobre a minha cabeça, aqui, ó. Põe a mão, pode pôr a mão aqui na minha cabeça, ora por mim. Você nem sabe quem é a pessoa. Então, há uma doutrina sobre isso. Depois, a da ressurreição dos mortos. Não sabemos nada sobre a ressurreição dos mortos. E essa é uma doutrina importante, que o apóstolo está falando sobre isso. O apóstolo está ensinando os hebreus sobre isso, sobre a ressurreição. E do juízo eterno. As pessoas acham, não, hoje pode tudo. Não, vai ter um juízo eterno, uma condenação eterna ou uma vida eterna. Nós precisamos nos atentar para isso. Eu quero terminar essa parte que é um pouquinho mais teórica, porque eu quero que você entenda muito. Eu quero que fique em destaque. Você vai receber esse material pelos canais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, você vai receber por e-mail, e eu quero que fique em destaque quais são os temas importantes do Monte da Revelação, que estão no Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças. Nós vimos a igreja que foi construída naquele lugar, um lugar lindo, é uma montanha bem plana, um lugar bem bonito, uma acústica perfeita ali. Jesus falando, como eu estou falando aqui, por causa do lugar, e por causa daquele tipo de montanha, a acústica era perfeita, todos conseguiam ouvir Jesus. As pessoas estavam a metros de distância, mas ouviam Jesus como se estivesse do seu lado. Eu estive naquele lugar, é um lugar fantástico. É uma sala de aula ao vivo, ao ar livre. E Jesus está ali, o Deus Criador, em uma montanha, e é na montanha da revelação. Ele está sentado ensinando seus alunos, seus discípulos. O lugar é lindo, o lugar é perfeito, é a sala de aula de Deus. E a acústica é perfeita, não precisa de microfone. Você fala e as pessoas ouvem lá embaixo. Às vezes as pessoas estão cochichando, conversando lá em cima da montanha, que não é muito alta, e você ouve tudo lá embaixo. É um lugar lindo, um lugar perfeito. É uma sala de aula perfeita, criada pelo Deus Criador, o nosso Pai. E ali está o mestre dos mestres, ensinando e dando a sua aula e falando sobre a sua doutrina. É o Monte da Revelação. Que lugar fantástico. Só de lembrar, me dá saudades de Israel. Me dá saudades. Quero subir a terceira vez. Quero subir a quarta. Quem sabe um dia a gente não suba juntos. Um lugar lindo, perfeito. Uma montanha toda gramada, construir uma igreja ali bem simples, muito bonita, um lugar perfeito, acústica perfeita, e Jesus ensinando seus alunos, seus discípulos sobre a sua palavra, entregando revelação. Olha, a palavra é essa. Preste atenção nisso. Não, olha, falaram isso, os antigos falaram isso. A tradição fala isso, mas é isso que quer dizer a palavra. Ele foi ensinando, ele foi corrigindo, ele foi tirando dúvidas. Um lugar lindo, uma sala de aula ao ar livre. Uma sala de aula criada pelo Deus Criador. E ali o mestre dos mestres, o mestre da vida, o mestre do amor, nos ensinando a viver. Como viver nesse mundo louco. Como ter paz. Não seja ansioso. Tenha uma vida de oração e de jejum. Persevere na oração. Ajude os necessitados. Uma mensagem linda. E ali foi a minha estreia. Eu fico muito emocionado, porque ali foi a minha estreia. Foi o primeiro lugar. Foi o lugar em que eu entreguei uma palavra de Deus para a caravana.
eu trouxe uma palavra ali de alguns minutos. Não mais do que 10, 15 minutos. Uma reflexão e uma oração. É um lugar marcante para mim. É um lugar muito importante para mim. Porque eu também, como professor, como mestre, como pastor, como homem de Deus, eu quero que todos subam esse monte, no monte da revelação, e tenham o conhecimento e a sabedoria de Deus. Tenham um discernimento das coisas que estão por vir. E aí, tem essa frase aqui de um pensador, que é muito interessante: com leis ruins, a lei de Deus é boa ou é ruim? A lei de Deus para você é boa ou é ruim? A própria palavra diz que a lei é boa. A lei é boa. Ela nos mostra o quanto estamos errados. E pela misericórdia e pela graça de Deus somos resgatados e somos transformados. Com leis ruins e funcionários bons, ainda é possível governar. Se a lei não é boa de um país, mas as pessoas são boas, ainda é possível ter um bom governo e um bom país. Mas, com funcionários ruins, com pessoas ruins, com juízes, com governadores ruins, com vereadores, prefeitos ruins, as melhores leis não servem para nada. E nós sabemos que a lei de Deus é boa, e nós temos que ser bons. Porque, ainda que a lei de Deus fosse ruim, e ela não é, ainda que o ensinamento de Deus fosse ruim, mas não é, ainda que fosse ruim, se nós formos bons, teremos um bom povo e uma boa nação. É apenas uma reflexão. E agora eu quero trazer algumas comparações. Eu quero trazer alguns paralelos. Porque nada melhor para aprender do que você entender primeiro o que não é e o que é. E comparar o que não é com o que é. Ou então dois tipos, comparar esse tipo com esse tipo, esse estilo com esse estilo, ok? Então, uma forma importante para se aprender algo, primeiro, o que é isso? Para eu saber o que é isso, é importante eu saber o que não é. Isso não é, entendeu? E depois que eu sei o que é, eu começo a trazer paralelos. Eu começo a comparar. E é isso que eu vou mostrar para você. Quando você for estudar a palavra de Deus, é importante você fazer isso. É muito importante você fazer isso. Então, eu quero trazer aqui, primeiro, dois líderes e comparar dois líderes. Primeiro, o maior líder da antiguidade e tido principalmente como o maior líder para os hebreus, os judeus. Ok? Então, Moisés e os 10 mandamentos, ou os mandamentos para a vida ou para a morte. Está em Êxodo 20 e o Deuteronômio 5. E o outro líder é Jesus Cristo. E as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quando nós comparamos esses dois tipos, esses dois líderes, os dois são certos, os dois são bons. Moisés sobe o monte para receber a lei de Deus e entregar ao povo de Deus. Por quê? Porque o povo teve medo de subir. Deus se manifestou com tanto poder, com tanta autoridade. Quando Deus desceu sobre a montanha, diz que a Shekinah de Deus encheu aquele lugar e havia relâmpagos e trovões. E o povo ficou com medo. Deus se revela como um Deus poderoso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus desce. Ele desce, se senta e ele mostra o seu amor. Ele revela o seu amor. São diferenças. Moisés e Jesus. Jesus revela o amor de Deus. Moisés revela o poder de Deus. É o mesmo Deus. São formas diferentes de conhecermos Deus. Ok? E aí tá os textos. E é bem interessante. Dois líderes, duas montanhas. Dois líderes diferentes. Um trazendo a lei e o outro cumprindo a lei, um pela misericórdia e outro pela graça. Um traz a lei, mais de 600 leis, 618 leis. As mais conhecidas são as 10 principais, ou os 10 mandamentos,
ou as leis para a vida ou para a morte, ou até mesmo o mandamento em promessa, honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa e prospere em tudo. Então são mais de 600 leis que Moisés traz. Ficaram conhecidas como os 10 mandamentos, porque são os 10 mais importantes para a vida e para a morte. Mas existem muitas leis para abençoar e ensinar o povo a viver. Jesus vem e traz um longo sermão de 3 capítulos, dizendo: eu estou aqui para cumprir a lei. A lei é essa, vamos viver assim. Se viver assim, a sua casa será construída sobre a rocha. Você é um homem sábio, uma mulher virtuosa, e a sua casa ficará de pé. E aí só comparando. E aí agora, a última comparação, 2 povos, comparações. No livro de Gálatas 4, o versículo 22 e 26. O apóstolo, de forma ilustrativa, de forma de alegoria, ele começa a comparar 2 povos. No anterior nós vimos 2 tipos de líder, e agora 2 tipos de povo, de povos. Olha só, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outra da livre. O que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, que é do monte mais alto, que é de cima, que é dos céus, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então nós vimos ali 2 grandes líderes, 2 grandes líderes, e aqui nós estamos vendo 2 filhos, 2 povos. Uma do monte da escravidão e outra do monte de cima, Nova Jerusalém, que são os filhos livres. E diz, olha que interessante, porque Jesus tem a sua mãe, Maria, mãe de Jesus, uma mulher santa, bem-aventurada, agraciada, mas ela é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, ela é mãe de Deus, de Jesus, do Deus que se fez homem. Mas a minha mãe aqui diz, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então a minha mãe, ela já está lá em cima, ela é uma cidade. Ela se chama Jerusalém, a Nova Jerusalém, que um dia vai descer. Ok? Vamos continuar. E eu quero terminar aqui, eu fiz uma pequena citação lá no começo, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso. Qual discurso? O discurso que ele fez no segundo monte, o monte da revelação. Ok? No sermão da montanha, no sermão da bem-aventurança. Ok? Das bem-aventuranças. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E aqui eu quero deixar bem claro. O ensinamento de Jesus, Mateus 7, 28 e 29. O ensinamento de Jesus não é o judaísmo. O ensinamento de Jesus não é o que é ensinado na Igreja Católica Apostólica Romana. O ensinamento de Jesus não é o ensinado no cristianismo e nem no mundo gospel. O ensinamento de Jesus está na sua palavra. Não que os hebreus não usem a palavra de Deus. Não que os católicos, os cristãos, os evangélicos, os gospel não usem a palavra de Deus. Mas, da mesma forma, na época de Jesus é hoje. Porque a palavra de Jesus é diferente da dos escribas. A palavra de Deus não é letra que mata. A palavra de Deus é espírito e é vida. Então, quando um escriba, quando uma pessoa ensina uma doutrina, é uma coisa. Mas quando ensinamos a doutrina de Deus, o ensinamento de Jesus, a doutrina de Cristo, é diferente. Há algo diferente na palavra, mexe com a gente. Há um poder e uma autoridade.
Não foi uma pessoa que falou. Não foi os seus discípulos, foi uma multidão, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou. Se admirou do quê? Da sua doutrina, do seu ensinamento, de como Jesus ensinava o povo a viver, de como Jesus ensinava o povo a ter intimidade com o Deus Pai, de como Jesus ensinava a lidar com os inimigos, com a vingança, com o necessitado, a edificar uma vida em uma casa. A doutrina, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele ensinava o que ele era. Ele é o verbo. Ele não ensinava algo que ele leu num livro. Nós estamos aqui, eu estou te ensinando algo que eu vivo no meu dia a dia como pessoa, como pai, como esposo, como pai de 3 filhos, que eu uso no meu dia a dia de trabalho, de ministério. O que eu estou te ensinando aqui é a palavra viva de Deus. Nós precisamos subir o segundo monte, e subir o monte da revelação, que é de conhecimento e sabedoria. Nos assentarmos aos pés de Jesus para aprendermos. O que nós recebemos no monte da revelação? Esse monte não é difícil de subir. Não é um alto monte. Qualquer pessoa pode subir. E o que nós recebemos, o que eu ganho subindo esse monte e me assentando aos pés de Jesus? Conhecimento e sabedoria. Toda mentira, toda fábula, toda religiosidade, todo engano cai por terra. Eu recebo conhecimento e sabedoria. Segundo, para edificar a casa. Eu recebo, sabe, nesse monte, eu recebo conhecimento e sabedoria para edificar a minha vida e edificar a minha casa. Eu recebo poder e autoridade, tá entendendo? Jesus Cristo cumpriu etapas. Quando se fala de subir um degrau, quando se fala de subir no pódio, de chegar no topo da montanha, de subir um nível de unção, de crescer, de prosperar, de ser bem-sucedido, de ser chefe, de ter o seu próprio negócio, de ser um pastor, um apacentador. Nós temos que entender que existem níveis, que existem degraus, que existem etapas. Até Jesus, quando desceu à terra, Jesus cumpriu etapas. Ele teve que, ao 8º dia, ser circuncidado, ele teve que vencer a carne, ter uma aliança com Deus. Hoje nós não fazemos uma circuncisão ao 8º dia. Nós fazemos uma circuncisão no coração, tirando a carne do coração, ok? De menino a homem, ele teve a transformação. Ele teve o ritual de passagem. Deixou de ser menino para se tornar homem. Existe um outro treinamento, não será em breve, mas eu já fiz muito esse treinamento. Quem acompanha as redes sociais já deve ter visto que eu tenho um treinamento que é, na verdade, um ritual de passagem de menino a homem. E Jesus passou por esse cerimonial de passagem, de menino a homem, aos 12 anos. Diz que ele foi a Jerusalém, a sua mãe se perderam, não encontravam Jesus, ficaram preocupados e encontraram com os doutores da lei. Ali, com 12 anos, ele está passando pelo ritual de passagem, o cerimonial de passagem. Ele está deixando de ser menino para se tornar homem. O quanto isso é importante para a família, para o pai, para a mãe, e principalmente para a criança, ok? Batismo nas águas com quase 30 anos. Jesus, ele foi cumprindo etapas. Ele foi subindo um degrau de cada vez. É assim que nós subimos. Ainda eu falei no começo, olha, tem hora que nós subimos e descemos um pouquinho e subimos. E faz parte da vida. Faz parte. Mas o importante é cumprir etapas. Subir um degrau. Subir um degrau de cada vez. Subir, cumprir etapas, sem pular etapa. Porque quem pula etapa acaba tomando tapa. Temos que subir degrau por degrau. Cada degrau que nós subimos, devemos descer 2 de humildade. Subir os degraus. Subir um novo nível. Chegar no pódio, alcançar sonhos e promessas. Chegar no
topo, realizar os nossos maiores sonhos. Isso é feito por etapas. E o principal para que isso aconteça é o quê? O monte da revelação. Conhecimento, informação, sabedoria, discernimento. E nós encontramos nesse monte, aos pés de Jesus. Calma aí que eu passei aqui. Jesus cumpriu as etapas. Estamos quase terminando. 7 dicas para estudar a palavra. O monte é de ensino. O monte da revelação é de ensino, de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. Então, algumas dicas. Eu quero te dar 7 dicas para você estudar a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, e não uma religiosidade. Não para você se tornar um escriba, um especialista na lei, ok? Mas para você estudar diariamente aos pés do Senhor e aprender com o nosso mestre da vida. Então, o primeiro conselho, escolha um bom lugar e o melhor momento. É muito importante você escolher um lugar, o seu quarto, a sua sacada, um banco de praça. Escolher um lugar e o melhor momento para você. O melhor momento para você é de manhã, quando acorda, é no horário do almoço, é antes de dormir. Eu não sei, mas você, para se assentar aos pés de Jesus nesse monte, tem que ser diário e você tem que escolher um lugar físico. Esse lugar tem que ser como uma sala de aula. Escolha um bom lugar e o melhor momento para você. Para mim, de manhã não é bom. Para mim, o melhor é à tarde, ok? Mas para cada um. Escolha um bom lugar e o melhor momento. Segundo, crie uma rotina e um hábito de estudar. Crie uma rotina, tem que ser diário. E essa rotina tem que se transformar em um hábito. Você tem que criar uma rotina, e essa rotina muitas vezes é maçante, é cansativo. Essa rotina, todo dia estudando. Mas quando você cria uma rotina, essa rotina se torna um hábito, e você começa a ter prazer. Prazer em estar aos pés do Senhor, em falar com Deus, em ler a sua palavra, em meditar, em aprender, em receber revelação. Eu estou com um problema. Eu vou no monte da revelação. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou no monte da revelação. Eu preciso traçar um plano. Eu vou no monte da revelação. Eu vou aos pés do Senhor. Então, crie uma rotina e o hábito de estudar. Terceiro, estude sozinho e em grupo. O importante é você subir essa montanha e estar aos pés do Senhor. Tem pessoas que preferem estudar e meditar sozinho. Tem pessoas que não conseguem estudar e meditar sozinhas. Então, faça em grupo. Entre em um grupo online. Vá a uma igreja, a um grupo de oração, a um grupo de estudo. Mas faça sozinho e faça em grupo. Se você gosta mais de fazer sozinho, faça mais sozinho, mas faça também em grupo. Se você gosta mais de fazer em grupo, mas faça também sozinho. Não há problema em fazer mais um ou mais o outro. O importante é fazer todo dia. É escolher um bom lugar e o melhor momento. Criar uma rotina e o hábito de estudar. Estude sozinho, estude em grupo, estude sozinho. O importante é você buscar revelação e resposta de Deus. Ok? Às vezes, para você, ainda não criou a rotina e o hábito de estudar. E junto com pessoas fica mais fácil. É que nem ir à academia. Ir com um amigo na academia é mais fácil. O dia que você está desanimado, vamos lá, eu não vou sozinho, vamos comigo, Aí você vai junto, tá entendendo? Quarto, ore antes de começar e sempre use a Bíblia. Use a Bíblia. E use sempre a Bíblia. Foi lá para o seu lugar escolhido, no seu melhor momento, sozinho ou em grupo, ore antes. E sempre use a palavra de Deus, seja a Bíblia, o livro mesmo de capa preta, ou seja a Bíblia online, mas use a palavra de Deus, ok? Tenha um caderno e material complementar para anotar, para desenhar, para traçar planos, para estudar, para anotar, para desenhar, para fazer gráficos.
para colocar uma frase, uma reflexão. Então, tenha um caderno e material complementar. Use a tecnologia e aplicativos a seu favor. Sabe, muitas pessoas, não, é que ficar nas redes sociais traz muita tristeza. As pesquisas mostram que quando você sai das redes sociais, você fica mais feliz. Meu irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos usaram as redes sociais para cair em pecado. Muitos caíram em pecado em redes sociais. Muitos usaram as redes sociais para desgraçar a sua vida e a sua família. Mas aonde teve pecado, aonde você caiu no pecado, use e que possa superabundar a graça. Há muitas formas de estudar e há muito material, há muitos canais. Da mesma forma que nas redes sociais, há links que levam para o caminho de morte, há links que te levam para o caminho de vida. A questão não é usar as redes sociais ou não, é como usar, é para que usar, qual o propósito. Então, use a tecnologia e aplicativos a seu favor. Pessoal, se torna, não, é porque eu conversei com umas pessoas erradas, eu entrei nos aplicativos errados. Eu sei que tem hora que você precisa passar por libertação. Você precisa sair, mas não seja religioso. Não foi o Facebook que destruiu a sua vida. Foi a amante que você arrumou. Foram os amigos errados que você se envolveu. Foi os cliques e os links errados que você entrou. Ok? Agora você pode usar o celular, o computador e as redes sociais de forma inteligente que venha te abençoar. Então use a tecnologia e aplicativos a seu favor. 7º e último conselho. Estamos acabando. Use vários tipos de bíblias, traduções, línguas. Por exemplo, eu finalizei um curso de espanhol. Então, hoje eu consigo ler facilmente em espanhol. Eu estou no meu curso básico intermediário de inglês. Então, eu procuro ler em inglês, ler em espanhol, ler em português. E é muito edificante. Então, use vários tipos de bíblias. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, Bíblia do ministro, Bíblia do apóstolo. Então, use vários tipos de bíblias, de traduções, de línguas, livros, dicionários, mapas, desenhos, músicas, filmes, estudos, seminários, conferências. Há muitas formas para que você possa subir um monte da revelação. Há muitas formas. Como eu disse aqui, um dicionário, né? Você pega a palavra bem-aventurado. No original, é uma palavra muito profunda. Bem-aventurado. Agora, quando você pega no original e pega o significado e pega as traduções, você vai ver que precisa de muitas palavras. É o que? Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa bem-sucedida, um vencedor, uma pessoa próspera, uma pessoa que subiu de nível. Então, bem-aventurados precisa de muitas palavras para que eu possa entender na minha língua. Salvação tem muitos tipos e níveis de salvação. Então, esse material te ajuda no dia a dia. Tem gente que gosta mais de uma Bíblia mais simples, outro gosta de desenho, usa mapas, vídeos, ilustrações. O importante é você ir o quê? Para este lugar e no seu melhor momento, seja sozinho, em grupo e revezando, você começando a orar e usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, seja ela escrita, seja ela cantada, seja ela pregada, mas você ter esse momento de subir o monte da revelação. É um monte pequenininho, é um monte baixo. Qualquer pessoa sobe, você sobe rápido e desce rápido. Alguns minutinhos você sobe e já desce e fará toda a diferença. Esse é o segundo monte. Quero dar mais 3 dicas para viver a palavra, porque não basta você subir um monte e receber a palavra. Jesus diz, aquele que ouve e pratica é sábio, mas o que ouve e não pratica é tolo. O que pratica vai vencer a tempestade. O que não pratica, vai cair. E aqui, só para lembrar, no final do mês, nós temos mais um treinamento, um mini treinamento gratuito aqui pelo Zoom.
ok? São como vencer as 4 tempestades com Jesus. Vamos lá. 3 dicas para viver a palavra. Primeiro, termine com uma palavra, um versículo-chave. Toda vez que você subir um monte para receber a revelação, desça de lá com uma palavra, com um versículo-chave, com uma resposta, ok? A palavra de hoje é paciência. Eu preciso de paciência. A palavra de hoje é confia. Confia. Eu estou preocupado com a conta, eu estou preocupado com a crise financeira, mas eu subi no monte da revelação e eu estou descendo com uma palavra, eu estou descendo com uma palavra rema, eu estou descendo com um versículo. Confia. Ok? Segundo, termine orando e tomando posse da palavra. Você vai fechar os seus olhos e vai dizer, Senhor, eu subi no monte da revelação hoje. Eu estou aos teus pés para aprender. O Senhor é o mestre da vida, o Senhor é o meu mestre, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa revelação. Senhor, eu desço desse monte hoje com essa palavra, confia, eu confio no Senhor, nele eu posso confiar. Você vai orar tomando posse. Você vai passar o dia, não, eu confio nele. Você vai fazer as coisas e vai lembrar esse problema hoje. E aí vem a palavra, confia nele. E aí vem aquela paz. Então, termine com uma palavra, um versículo-chave. Segundo, termine orando e tomando posse da palavra. Colocando essa palavra no teu coração. Terceiro, e tire as dúvidas com o mestre. A Bíblia, muitas vezes, e há muitos textos complexos, ela não é difícil. Mas muitas vezes há um texto difícil de entender. Muitas vezes Deus traz uma resposta, uma revelação, não estou entendendo. Deus está falando isso desse jeito. O que Deus está querendo dizer? Então procure um profeta, procure um mestre, tenha um pastor que possa te orientar, que possa te ajudar, tirar dúvidas. Olha, eu li isso aqui, pastor, não entendi. Tenha um pastor que possa te ajudar, ok? 2 dicas para aprender e não esquecer a palavra. Porque mais importante do que aprender é não esquecer. Então, primeiro, use todos os seus sentidos. Nós estamos acostumados com 5 sentidos, mas a ciência fala de mais de 26 sentidos, né? A visão, o olfato, o tato. Então, use todos os seus sentidos. Métodos e estratégias para aprender. Aprenda lendo, aprenda falando, aprenda aprendendo, aprenda ensinando. Aprenda vendo, ouvindo, aprenda cantando, aprenda escrevendo, aprenda desenhando, aprenda construindo uma maquete. Então use todas as formas, todos os métodos e estratégias para aprender a palavra de Deus. Conversando com pessoas sábias, participando de conferências, de um mini treinamento como esse. Então, use todos os seus sentidos, métodos e estratégias para aprender. Um sentido importante, que é fechar os olhos. Nós usamos muito na religião e na religiosidade, mas é fechar os olhos e imaginar tudo isso que você aprendeu, que você falou com Deus. Como se estivesse passando um filme na sua cabeça. Ok? Segundo, aprenda com a repetição e com a emoção. Aprenda a aprender e aprenda a ensinar. Essa é a forma mais poderosa para se aprender. São essas 2 estratégias que fazem uma pessoa aprender algo. Primeiro, é a repetição. Rotina, rotina, rotina que se torna um hábito. Ok? Diariamente. Rotina, rotina, hábito. É isso que nos faz aprender. É buscar todo dia o pão de cada dia. E a outra coisa é a emoção. Por exemplo, vamos supor que você aprendeu algo, você foi para o monte da revelação e você aprendeu. E aí você vai fazer o quê para aprender? Com emoção. Você vai ensinar alguém. Ah, mas falar para o outro? Eu falar em público? Eu gravar um áudio? Eu fazer um texto para colocar na internet? Gera muita emoção. Você fica ansioso, você fica preocupado. Será que está certo? Então, toda vez que gera emoção, o aprendizado se consolida. Seja pela ansiedade, seja pela preocupação, seja pelo medo, seja pela angústia, seja pela alegria de ensinar. Então é muito importante. Nós aprendemos de 2 formas. Repetindo, repetindo e repetindo. E com emoção. Repetir não tem emoção. Todo dia meditar, todo dia subir no monte da revelação. Não tem emoção, não tem graça. Mas nós aprendemos pela repetição. A primeira coisa... E a primeira forma para aprender algo é repetindo, repetindo e repetindo. É chato, é cansativo, não tem emoção,
Muitas vezes é cansativo, mas é pela repetição e o hábito que aprendemos. Segundo, é com a emoção. Eu vou pegar o microfone e vou dar um testemunho. Você treme, tem muita emoção. Então, aprenda a aprender. Aprenda a aprender com o Senhor. E aprenda ensinando. Quando eu estou ensinando, eu estou consolidando tudo que eu aprendi. Ok? E a dica de ouro: não confie na sua força e nem no seu conhecimento. Não é o que você tem como informação. Não é o que você tem como informação que vai te fazer vencer, subir de nível, prosperar, vencer, chegar no topo do pódio, no topo da montanha. Não é a informação, é o conhecimento e a sabedoria. Então, tem pessoas que confiam na força do seu braço, tem pessoas que confiam na sua sabedoria. Não confie na força do seu braço e nem no seu conhecimento. E nem no conhecimento que você buscou em Deus. Não confie na força do seu braço e nem na informação. O conhecimento e a sabedoria é diário. Tem que ser diário. Tem que ser fresco, tem que ser revelação. Foi agora. Deus falou, foi hoje. Ok? A de ontem passou. É informação. A de hoje é revelação. E eu quero terminar aqui. Só falta 2 fotos para terminarmos, dois slides. E aqui, não se esqueça. Aqui é uma foto do filme Gênio Indomável, Desconstruindo Barreiras. Fala muito sobre relacionamento esse filme. Deixo de indicação. Mas o que eu acho muito interessante é que uma hora, né, o jovem, ele era um gênio na matemática. Um gênio na matemática. E ali está o seu professor de idade, um professor de matemática. E o jovem, que era um gênio, ele resolvia problemas matemáticos difíceis, complexos. E uma hora ele cheio de vaidade, ele fala, porque eu resolvi isso, porque eu sei fazer essa conta, porque isso, porque aquilo outro. O mestre, o professor dele, mantendo toda a calma e toda a serenidade, ele diz, você sabe qual é o cheiro de tal lugar? Você sabe qual é a fragrância de estar na capela tal, na igreja tal? Você sabe qual é a sensação, a emoção de pisar? E aqui eu estou, com as minhas palavras, de você andar nas areias do deserto de tal lugar. Então, o conhecimento, a sabedoria, por mais que você seja um gênio, por mais que você receba a revelação diária, por mais que você seja um gênio e um gênio indomável, que você seja um gênio, que você tenha uma sabedoria, que você tenha um QI acima da média, que Deus te dê muita revelação. Não se esqueça que o que conta é o que você viveu, é o que nós estamos vivendo. Como eu disse, eu subi muitos montes em Israel. Busquei muita informação, recebi muita revelação, mas só de lembrar do cheiro de estar em Israel. Sabe aquele cheirinho de chuva do interior? Que cai a chuva e fica aquele cheiro de chuva com terra. Sabe aquela vivência do interior? Sabe de você andar em Israel? Sabe de você entrar na capela tal e a acústica perfeita? De você subir no monte que é a sala de aula de Deus. Então, por mais que eu saiba tudo, não confie na força do seu braço. Não confie na sua informação. Busque revelação. Mas viver. Não tem nada como viver. E viver a vida que Deus quer para mim e para você. Não tem nada igual. Vou deixar aqui o último slide, próximo passo. Toda vez que termino uma aula, eu deixo alguns links. E aqui está a Doutrina de Cristo para Discípulos. É um curso com 50 palestras, metade em áudio, metade em vídeo, que é Doutrina de Cristo para Discípulos. Então, imagine os 4 evangelhos, e ali eu peguei só o que Jesus ensina para os seus discípulos. É a doutrina de Cristo para os discípulos. Então, ao invés de fazer um curso de teologia de 4 anos, você ganha tempo pegando os 4 evangelhos. E nesse curso, com 50 palestras, com mais ou menos 50 minutos,
Você vai ter o quê? A doutrina de Cristo para os seus discípulos. Não é para o povo, não é para a multidão. É o que ele ensina em especial para os seus discípulos mais próximos, mais íntimos, ok? Aí tem um curso Sabedoria e Conhecimento, que é do meu pai na fé, o apóstolo Gerson. Sabedoria e Conhecimento. São 12 mensagens de sabedoria e conhecimento. É uma mensagem mais linda que a outra, falando sobre sabedoria prática, sobre conhecimento milenar. E o último, transformação. Esse aqui são 4 palestras bem simples. É a minha esposa, Carla, que ministra. É um curso bem básico sobre os 4 temperamentos, sobre colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, bem básico, ok? Então eu termino com esse próximo passo. Amanhã, no mesmo horário, nós teremos a terceira montanha. A terceira montanha, para mim, é a mais especial. Até mesmo porque é a montanha da transfiguração. E quase não se encontra material sobre isso na internet. Sobre a transfiguração. É um material muito bom, muito importante, que vai te edificar demais. E essa terceira montanha é muito especial. Na primeira foi Jesus, o Espírito Santo e Satanás. Jesus guiado pelo Espírito Santo e sendo tentado pelo diabo. Na segunda montanha, que é a montanha da revelação, uma multidão. Agora, na terceira montanha, Jesus escolheu 3 pessoas para subirem com ele. É uma montanha muito especial, muito particular, de muita intimidade. E eu te espero amanhã, às 3 horas da tarde, para mais essa palestra. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. E este é o mini curso Subindo os 4 montes com Jesus. Recebendo uma posição e uma visão privilegiada. Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã.